dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. Olha só o que chegou no dia 3 de maio, a nova lição da Escola Sabatina sobre o Evangelho de Marcos. Aqui. Vamos fazer a introdução dessa lição. Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Marcos 1:1. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem ele era e qual era, afinal, sua missão, exceto as pessoas possuídas por demônios. Elas sabiam exatamente quem ele era. Os demônios o reconheciam e se sentiam intimidados diante de suas poderosas palavras. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia refletem acerca dessa questão que chegou a receber um nome entre os estudiosos: segredo messiânico. Porque um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é Jesus? Ao longo desta jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que nesse livro não há apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de tema do segredo e da revelação, e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora no fim todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente feita por Jesus. Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial: quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes ele é apresentado derrotando o mal, levando esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor, em alto e bom som, que ele é o Messias, o Cristo, por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem ele é, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa é Pedro, que declarou: "O Senhor é o Cristo", Marcos 8:29. A segunda metade do Evangelho de Marcos 8:31 até o fim do livro responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante. Ele está se dirigindo para a cruz, a forma de morte mais ignominiosa e vergonhosa do mundo romano. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. As coisas pareciam cada vez mais sombrias
enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam sua morte. Os discípulos, que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra, ficaram chocados com a prisão, o julgamento e a crucifixão de Jesus, que desafiaram suas expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito de seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e ressuscitar. O pão e o cálice da última ceia representariam seu corpo e seu sangue. Marcos 14, 22 a 25. E eles se tornariam resgate por muitos. Marcos 10, 45. Isso não significa que Jesus tenha ido para a cruz em calma inabalável. No Getsemane, ele se debateu com essa decisão. Marcos 14, 32 a 42. E na cruz clamou de maneira aflita: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo, que foram o preço de nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia. Como sabemos, nesse momento teve início a Igreja Cristã. Essa história extraordinária é contada em estilo rápido e sucinto, com poucas observações do evangelista. Ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e as ações falassem por si mesmos sobre a vida e a morte de Jesus de Nazaré. Essa vai ser a lição do próximo trimestre, que começa dia 29 de junho. Nós faremos a lição dos comentários da senhora White. Até amanhã com mais uma lição da Escola Sabatina. Feliz sábado!